E aí pessoal, o tema do vídeo de hoje é a família e para falar sobre esse tema eu pretendo utilizar Efésios 5, Efésios 6 e 1 Coríntios 13. Talvez a minha fala não vai ser muito polida, talvez vou cometer alguns erros porque eu pretendo falar muita coisa aqui, mas peço que você preste atenção no núcleo dessa mensagem e que você não perca o foco. Em Efésios 5, capítulo 5, versículo 22 diz: Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Quando nós falamos de se sujeitar, submissão, se referindo à mulher, que a mulher tem que se submeter ao seu marido, né? Talvez isso pode ser algo que choca as pessoas nos dias de hoje. Pessoas talvez vão até achar que isso é machismo, mas nós que somos cristãos vamos na contramão do mundo. E eu acredito que uma mulher de Deus que está casada com um homem de Deus, que é um verdadeiro cristão, ela não tem que ter medo de se submeter a um esposo, um marido cristão. Até porque não acredito que ele vai querer forçar ela a fazer algo anticristão, antibíblico, né? Então, a palavra de Deus, ela não está aqui querendo expor a mulher de uma maneira negativa, querendo maltratar a mulher, mas sim proteger. E outra coisa que é muito importante é que muitas pessoas às vezes focam nessa passagem de Efésios 5, mas nessa parte que eu acabei de ler. Só que essa passagem mostra que não é uma via de mão única, mas é uma via de mão dupla. Aqui, no versículo 25, vai começar a falar das obrigações do homem, né? Do que o homem deve fazer. E diz o seguinte: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Então você vê que a passagem não está falando somente de obediência da parte da mulher, não está falando somente de submissão da parte da mulher, mas está falando também do amor que o homem deve ter à sua esposa. E quando fala sobre isso, a gente pode ver claramente que a passagem ela é bem profunda, porque está falando que o homem deve amar a mulher como seu próprio corpo. Eu não acho que um homem vai chegar aleatoriamente e vai ferir o seu próprio corpo, vai agredir o seu próprio corpo. Então, por que ele faria isso com aquela que a passagem mostra que é uma só carne com ele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para não focar somente na parte da mulher e esquecer da parte do homem. Porque essa é uma das partes principais, porque um homem cristão bíblico, ele realmente vai saber respeitar a sua esposa, da maneira que a passagem mostra. Então ele vai estar disposto até a sacrificar a sua vida se necessário for. E assim como a passagem mostra essa parte da família, entre marido e mulher, também vai mostrar entre pais e filhos. No próximo capítulo, Efésios 6, diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então vocês veem que aqui também mostra que os pais eles devem tratar com respeito aos seus filhos, né? Eles não devem provocar a ira aos seus filhos, ou seja, não repreender, ou seja, o pai não deve repreender o seu filho de uma maneira equivocada, mas da maneira certa e bíblica, né? Porque, claro, falta de repreensão também é falta de amor. Mas, obviamente, que a passagem começa falando sobre a obediência dos filhos aos pais. Isso é extremamente importante, porque se nós observamos como está a nossa sociedade hoje, nós vamos ver que muitos filhos quebram a cara no futuro porque deixam de obedecer aos seus pais. Então, aqui, tanto pais quanto filhos devem se respeitar e se amar e obedecer o que a palavra de Deus fala.
E o que seria a base para tudo isso que eu estou falando aqui, que está em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 6? Eu diria que a base para isso é justamente o que está em 1 Coríntios capítulo 13. A palavra em 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor. E se nós amamos, em primeiro lugar, a Deus, e depois amamos o próximo como a nós mesmos, então nós podemos dizer que de fato nós estamos alinhados com o propósito de Deus e com a vontade de Deus. Se torna mais fácil obedecer isso que foi lido agora, quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração e quando nós estamos dispostos a transbordar esse amor. A palavra diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então você vê como em 1 Coríntios capítulo 13 a passagem mostra o poder do amor. Se você realmente ama, você vai fazer o que é certo. Se você ama a Deus, se você ama o seu próximo, você vai fazer o que é certo e vai conseguir ter uma família saudável, uma família bem estruturada, onde o esposo ama a sua esposa, a esposa ama o seu marido, onde os filhos amam seus pais e os seus pais amam seus filhos, e existe um alinhamento com a palavra de Deus. Nós devemos ter muito cuidado, porque o mundo ele vai ter uma falsa doutrina, um falso ensinamento, que talvez vai chegar te dizendo: olha, você não precisa de uma família, você pode ser muito feliz sozinho, viva a sua vida, curta, seja um solteirão, pegue todo mundo, e é isso, seja feliz. Mas não é isso que as passagens que eu li, que a palavra de Deus está mostrando. A palavra de Deus ela mostra claramente o que foi arquitetado, o que foi projetado, o que foi planejado pelo Senhor. E não precisamos seguir as doutrinas, os ensinamentos do mundo, porque os ensinamentos mundanos eles trazem destruição. Se você quiser ir na contramão do que as passagens estão falando, do que a palavra de Deus está falando, você está caminhando para a sua destruição, para a sua ruína. Mas a palavra de Deus, ela mostra claramente qual é o padrão bíblico de família. Então, obedeça o que Deus está mostrando, o que Deus está ensinando, e você vai ver os resultados na sua vida e na vida da sua família. Isso é muito importante. Seja você esposo, esposa, filho, seja você pai, você tem uma responsabilidade de fazer a sua parte para que a sua família possa ser uma família saudável, uma família que vai estar alinhada com a vontade de Deus. Faça isso para a glória de Deus. Deixe que seu orgulho morra, que seu orgulho desapareça. Às vezes nós vamos ter vontade de fazer justamente o contrário que a passagem fala, mas que nós possamos matar a nossa vontade para que a vontade de Deus viva em nós. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe vocês e até o próximo, se Deus quiser.